da doutrina espírita, sempre tem como ponto de partida a nossa qualidade interior, né? Aquilo que a gente já conquistou, aquilo que a gente vê com o nosso pensamento, vê com o nosso coração. Esse é o nosso encontro interior. E também com Cristo, né? Com Cristo que cada um representa ao nosso lado, com Cristo que se faz presente, sem dúvida, pelos amigos espirituais que nos rodeiam. Enfim, são essas bênçãos que aqui recebemos que nos faz tão feliz, né? Que nos faz amar esse encontro e saber que ele faz parte de um planejamento, né? Planejamento consciente em que a gente busca, a partir de uma força mais interna, algo que nos proporcione, né, para o bem, para a prática da caridade, do autoconhecimento. O Tom sempre lembra, e é muito legal a gente estar presente aqui, né? Não só de corpo, mas de espírito, né? De alma. Presente em que sentido? Aproveitar mesmo cada palavra, respirar esse ar aqui, saber que o mundo continua no seu movimento, mas nesse momento a gente reserva para essas reflexões, para estar mais conectado, enfim, para ter uma quinta maravilhosa, né? Para poder contribuir não só com esse clima, mas com o aprendizado de todos, né? Somos irmãos, estamos aqui unidos com um propósito maior, né? Pelo chamado de Jesus. Então vamos começar, como a gente sempre tem feito aqui no Paz e Bem, para elevar nosso padrão vibratório, para aumentar a nossa unicidade com as músicas, né? Então a gente sempre escolhe 3 músicas. Vamos à primeira. A música será Anjos. É a última. E a primeira? A primeira, Natureza das Coisas, página 3. Pronto, Natureza das Coisas, página 3. Vamos cantar com sentimento, deixando nos levar e envolver pela música. 2 maestros aqui vão nos ajudar. Vai ter que suar. Oh,
que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se aveste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso, inexoravelmente chega lá. Se aveste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa, seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Oh, xalala, oh, xalala, oh, xalala, oh, xalala. O Pobre de Deus, página 34. Então, gente, a próxima, página 34, Pobre de Deus. Eu não sei se as pessoas conhecem. É? Quem conhece tem a obrigação moral. É. Com a gente. Gente, quem conhece essa música de Ricardo Levante o Wagner? braço. Uma pessoa, não é possível. Só você sabe essa música. Ninguém mais sabe essa música. Mas vamos cantar. Se a gente errar, a gente canta de novo. Eu deixei, gente. Cala no pé aqui. Pois é, eu deixei para comentar essa segunda, mas a escolha não me permitiu, porque eu também não conhecia. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre essa música. Vale. Essa música, ela foi composta por um amigo nosso, lá da Serra da Ibiapaba. O nome dele é Ricardo Wagner. Não é Wagner, não é Wagner. E ele era um compositor assim, bem diferente, porque ele recebia a letra e a música intuitivamente, só que ele não tocava nem sino, tocava nada, nem um instrumento harmônico, nada. Aí ele chegava para quem tocava, aí disse, ó, eu tenho essa música aqui. Aí começava a cantar a música no andamento que ele também criava, e aí o músico adaptava para colocar os acordes e tal, e tentar ajeitar o ritmo. Então vocês notam que essa música ela tem 2 andamentos, tá certo? Vamos tentar, né? Quem é trabalhador do Paz e Meio também não conhece essa música? 2, 3, quase 5. Mas será que vai ser um ato de heroísmo, hein? Será que eu estou arriscando muito? Vamos lá. Vamos tentar, vamos arriscar. Lá no folheto. Quem sabe? Admirar-te os exemplos e venerar-te os momentos, vislumbrando os teus tormentos nas ruas de Assis. Imaginar-te ferido em busca de um Cristo esquecido, em chama ardente contigo, cantando feliz. Aí repete. Francisco, irmão criatura, vadio de Deus nas alturas, que tantas vezes murmura no ouvido aprendiz. Toda a sabedoria, mansuetude, alegria, o sol que ao mundo irradia, Francisco de Assis, bem dizendo tudo que há, até a lama a lhe tocar, vai maltrapilho a cantarolar, hinos de amor.
pobre Deus a este se elevou. Por amor, em renúncia, serviço e dor. Por amor, em renúncia, serviço e dor. Aprenderam? É difícil de cantar? Não é. Agora vamos cantar, todo mundo. Ok? Vamos lá. Pegou a segunda? Vamos lá. Essa é uma homenagem a Francisco de Assis, né? Que o Wagner fez. Para quem estivesse pensando que ele estava falando de Francisco Cândido Xavier, não, é de Francesco de Assis, é de Francisco de Assis, ok? Então vamos lá. Admirate os exemplos e venerate os momentos, vislumbrando os teus tormentos nas ruas de Assis. Imaginar-te ferido em busca de um Cristo esquecido, em chama ardente contigo, cantando feliz. Francisco, irmão criatura, vadio de Deus nas alturas, eu tantas vezes murmura no ouvido aprendi. Toda a sabedoria, manso medo de alegria, o sol que ao mundo irradia, Francisco de Assis. Bendizendo tudo que há, até a lama lhe tocar, vai malgrado a cantarolar, hinos de amor. Louvado seja seu Deus pelo céu, louvado seja também pelo fel, pelo amor se transforma em mel, o pobre de Deus a este se elevou. Por amor, em renúncia, serviço e dor. Por amor, em renúncia, serviço e dor. Parabéns para todos nós. Valeu, viu, gente? Valeu, né? Aqui diz, ó, louvado. Tem um momento que diz, louvado seja meu Deus pelo céu. Eu pensei, louvado seja meu Deus pelo gênio, né? Você torna a nossa experiência com essa música mais fácil. Então agora, anjos, né? Já pedido então, vamos. Que bom. Então vamos à terceira música, ela é Anjos, página 11. É também uma preparação, né? Para a gente aumentando a nossa concentração, esse momento de introspecção, para posteriormente a prece. E anjos, a doutrina nos esclarece que é a nossa destinação, né? Por mais que tenhamos nesse momento algumas sombras, algumas dificuldades na caminhada, Deus nos prepara belas lições, grandes ensinamentos, né? Não só nessa jornada encarnada, como nas próximas. De modo que a gente possa fazer brilhar nossa luz, como o Cristo falou, acender sempre um pouco nessa escala do crescimento, cumprindo os deveres da humildade, caridade, enfim, para que possamos externar a nossa semente, a nossa potencialidade que é divina, né? E nos transformarmos em anjo, nessa escala pós-humanidade, né? Então vamos cantar com sentimento. Página 11. Qual de nós não tem uma virtude?
mostrar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar, e no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeito, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Ele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar, e no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. Colocar o folhetinho no nosso colo, tomar uma postura, com a coluna ereta, se possível fechar os olhos, respire lenta e profundamente. A gente vai diminuir a luminosidade e ouvir as palavras do nosso amigo Hugo como prece. Jesus, mestre e amigo incondicional de todas as horas, aqui estamos nós mais uma vez, rogando bênçãos, vibrações que nos acalmem, nos pacifiquem os impulsos, os instintos, rogando luz para a nossa casa mental, a fim de conseguirmos efetivamente identificar em nossos comportamentos o que devemos alterar urgentemente para sermos teus servidores, teus seguidores, teus instrumentos neste mundo. Ajuda-nos, Jesus, a acreditar, como diz a música que foi cantada agora, que nós temos uma potencialidade divina, de que nós somos seres divinos, que um dia faremos tudo o que tu fizestes e muito mais quando aqui estiveres. Ajuda-nos a acreditar nisso
para que nós possamos acreditar que os hábitos que nós repetimos tanto, mesmo sem querer, mesmo já nos penitenciando quando repetimos, mas esses hábitos são suscetíveis de serem alterados. Nós precisamos, Mestre Jesus, acreditar nisso. Eu preciso acreditar que eu posso, que eu tenho condições de ser um ser de luz. E em assim, me vendo, me abrir de verdade para espelhar a tua luz onde quer que eu esteja. Obrigado, Jesus, por esse instante da minha vida. Que ele seja luminoso para o meu caminhar. Que assim seja. Então agora a gente vai recolher os folhetinhos. A equipe que puder ajudar. Temos. Boa noite. Estive de férias 2 quintas-feiras, mas assisti as palestras pelo Facebook, como diria uma amiga nossa americana. Então hoje, nosso irmão Marcelo Maranhão Filho vai responder uma pergunta que nós colocamos como tema: é possível ser feliz na Terra? A princípio, os otimistas vão dizer, claro que sim. Logo em seguida, quem estiver no pessimismo vai dizer, claro que não. Enfim, existe um meio termo? É possível ser 100% feliz? É possível ser 100% infeliz? É possível ser alegre no meio da infelicidade momentânea que se esteve vivendo? Enfim, Vitor fez mais de uma pergunta. O tema era só, me desculpa, tá, Marcelo? Mas eu vou ler aqui só um pequeno trecho da mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula A Felicidade Não É Deste Mundo. Olha só, a mensagem já começa assim: a felicidade não é deste mundo. E aí começa o texto, né? Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama, geralmente, o homem em todas as posições sociais. Isso prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Passagem lá do Velho Testamento. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor, são condições essenciais à felicidade. Diz mais o Espírito, né, autor da mensagem. Nem mesmo a reunião dessas 3 condições tão desejadas, riqueza, poder e juventude em flor, nem mesmo a reunião dessas 3 condições tão desejadas, porque incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. A mensagem prossegue e, sem mais delongas, é com muita alegria que a gente passa a palavra ao querido e amado irmão Marcelo, para que possa compartilhar conosco aquilo que ele passou aí alguns dias refletindo sobre essa possibilidade de sermos felizes na Terra. Então, rogando ao alto que o inspire em suas palavras e possa tocar nossos corações
muito mais do que nossas mentes. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. É sempre uma grande alegria estar aqui diante de vocês, principalmente pelo desafio que isso apresenta, pelo desafio de processo interno que uma palestra dessa nos apresenta. E eu acredito que daqui para o final eu vou tentar passar um pouco desse desafio para vocês. Mas antes de tentar responder algumas perguntas das que o Jânio fez, eu queria ler para vocês alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu queria que vocês tentassem tirar algumas conclusões a respeito disso. Capítulo 2, item 3, fala sobre a vida futura. Os judeus tinham ideias muito incertas em relação à vida futura. Acreditavam nos anjos como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que, um dia, os homens pudessem tornar-se anjos e partilhar da felicidade deles. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade, até que não se tenham tornado puros. Mesmo capítulo, que é exatamente o que o Jânio leu. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Mesmo capítulo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Que nesta reunião solene, isso é a comunicação de um espírito, todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações futuras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. Mesmo capítulo. É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva. Aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Os que aceitam resignados os sofrimentos, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Uma última passagem, no capítulo 6, intitulado Cristo Consolador, mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. E aí, meu povo, é possível ser feliz nesta terra? Com todas essas passagens do Evangelho que a gente tanto estuda,
e que consola tanto o nosso coração, o que é que vocês acham? O que é que a gente entende por felicidade? Alguém quer dizer alguma coisa? O que é felicidade? Qual é a felicidade que a gente busca? A gente nunca está satisfeito, mas felicidade é estar satisfeito. Felicidade é estar saudável. Tem uma definição de Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo do século XVIII, que ele diz que a felicidade é um estado simples e permanente no qual a alma basta a si mesma e no qual certas condições de simplicidade são intensa fonte de satisfação interna. Essa frase nos faz pensar em algo que a priori às vezes não é tão óbvio. Felicidade e prazer são coisas completamente diferentes. Porque um dos preceitos que Jean-Jacques Rousseau coloca é que a felicidade é um estado simples e permanente. Então eu não posso nunca dizer que eu estou feliz. Eu posso dizer se eu sou feliz ou não. Mas ninguém está feliz. Felicidade não pode ser um estado momentâneo. E aí quando a gente pensa nesse estado momentâneo, a gente tem que começar a pensar, na verdade no estado momentâneo e no estado permanente, a gente tem que começar a pensar o que é que eu sou. O que é que vocês são. Alguém já parou para pensar o que você é? Você é esse ser, esse homem ou essa mulher que está aqui, nessa existência? Isso é o que você é? Isso é o que você está? Quando a gente começa a pensar no que a gente é, e a gente tenta nesse raciocínio se livrar da nossa personalidade momentânea, porque a nossa personalidade ela é formada a partir dessa nossa experiência. Quando a gente tenta se livrar dos nossos hábitos, que muitas vezes a gente acha que nos definem, quando a gente tenta se livrar dos nossos medos, que na grande maioria das vezes pautam o nosso caminhar, a gente começa a se aproximar da ideia real de que nós somos seres únicos no universo. Cada um de nós é um ser único. Isso não é a teologia, não é o espiritismo que diz, não. Quando a gente começa a pensar em termos físicos, a gente existe numa dimensão que tem 3 dimensões, altura, largura e profundidade, e a gente só começa a existir enquanto vida quando a gente ancora nisso também o componente tempo. Porque se não existe o tempo, a gente é apenas uma tela impressa, né? Então, nessas 3 dimensões mais o tempo, a gente cria o que a ciência, o que a física chama de singularidade. Nós somos seres singulares no universo. Em nenhum outro lugar do universo acontece algo idêntico ao que acontece aqui, dentro de mim. E aí essa existência única no universo também nos faz pensar que se Deus criou algo tão único, tão específico, algum propósito tem que existir para isso. E aí qual é o propósito da nossa existência? A gente veio para cá, para essa terra, fazer o quê? Alguém tem ideia? Fazer o bem é um propósito. Evoluir é um propósito. Contar uma história é um propósito. Amar é um propósito. E aí quando a gente chega em amar, me lembra de um
conceito que o Prem Baba traz sobre propósito, inclusive o livro dele, recém-lançado, de nome Propósito, eu li alguns trechos, não li todo ainda, mas é simplesmente espetacular, recomendo para quem tiver interesse. Ele define como propósito o amor em movimento. O propósito ele é definido como um canal para amar. Então o propósito ele só tem sentido se ele for um canal do seu amor particular. Fazer o bem é um propósito, mas é o propósito de todos. Amar é um propósito, mas é o propósito de todos. E como é que você vai manifestar esse amor? Qual é o seu canal de amor? O que é que só você pode manifestar aqui na Terra? Como é que só você pode atingir isso? Porque eu tenho certeza que todos nós temos algo que só a gente consegue fazer. Ninguém mais no mundo consegue fazer. Porque isso faz parte do nosso propósito individual. Prem Baba ele ainda traz também uma ideia de que essa descoberta do propósito é também o caminho para nós sairmos do egoísmo e chegarmos no altruísmo autêntico. Porque para o altruísmo autêntico, você tem que ter um amor maduro, um amor consciente. E esse amor consciente, ele tem como pré-requisito o desejo sincero de que a felicidade alcance a todos. O único problema disso é que quando a gente começa a perceber essa possibilidade de amor maduro e sincero, a gente se aproxima da ideia que a gente tem de Deus. E isso assusta. Isso assusta porque nós estamos vinculados o tempo inteiro a essa experiência diária que a gente vive. Mas nesse momento se abre a possibilidade de um ponto de mutação, onde a gente pode transformar completamente a nossa existência a partir da possibilidade de amar o próximo e de desejar a felicidade para o próximo. Nesse ponto de mutação, a grande dificuldade está em perceber que nós nunca somos vítimas. Esse ponto de mutação, ele nos faz algumas perguntas. Como, por exemplo, eu realmente me sinto pertencente a esse mundo? Eu estou confortável com essa existência, com a minha vida, para poder exercer toda a minha capacidade de amar? O que eu faço está conectado com a minha verdade? Enquanto eu não conseguir reconhecer o meu lugar no mundo, enquanto eu não conseguir reconhecer o que eu vim manifestar nesse mundo, eu estou fadado a querer ocupar o lugar que é de outro, que não é meu. Eu estou fadado a ocupar, por exemplo, um lugar profissional que talvez não seja meu. Eu fiz uma faculdade, todo mundo espera que eu haja assim. Isso me faz feliz? Eu vivo num casamento e todo mundo espera que eu faça do meu casamento o momento mais feliz da minha vida. Mas a verdade está ali, dentro daquela relação? Eu me olho no espelho e eu não gosto de mim. Será se eu não gosto de mim? Ou será se eu estou simplesmente querendo obedecer aos anseios dos outros? Todas essas questões fazem parte desse ponto de mutação, onde eu busco conhecer, na verdade, como seres eternos,
como seres imortais, eu busco reconhecer a mim mesmo, nesse processo eu me dou a oportunidade de não ser mais vítima. Porque não é o outro que está definindo o que eu faço da minha vida. Não é a sociedade, não é a economia, não é o Facebook e o Instagram que vão definir como é que eu tenho que ser feliz. Esse caminho para se reconhecer, eu acredito que seja um dos caminhos mais difíceis que qualquer um de nós pode trilhar. Eu tenho tentado trilhar esse caminho há alguns anos. E quanto mais eu me conheço, mais difícil o caminho fica. Mas ele fica mais difícil porque cada vez que eu me conheço, eu percebo mais o trabalho que tem que ser feito. Mas fora os propósitos individuais, a gente também tem propósitos que são unânimes em todos nós. E aí a gente já falou alguns. Mas uma das músicas que a gente cantou, que foi a música que eu pedi para a gente cantar, ela nos coloca um propósito muito específico para a nossa existência, não só essa, mas para a nossa existência enquanto seres espirituais. Que propósito é esse? Alguém consegue identificar? Nos tornarmos anjos? Tá certo, nos tornarmos anjos está ok. Divino é puxado, mas anjos a gente ainda administra, né? E a gente administra nos tornarmos anjos, mas o que é que a gente está fazendo para isso? Eu me lembrei muito de algumas situações que a gente observa, principalmente quando uma pessoa assim é jovem, está entrando na faculdade. Entra, por exemplo, na faculdade de medicina, com uma semana já está, a bem dizer, o médico, né? Entra na faculdade de arquitetura, com uma semana já está cheio de prancheta, cheio de coisa. De direito, antes de entrar, já tem o vademecum na cabeceira. A gente faz isso em todas as situações da nossa vida. E por que a gente não faz isso para se tornar anjos? A gente está aqui, numa faculdade, estudando, nos aprimorando, aprendendo com os nossos problemas no dia a dia, para nos tornarmos anjos. E a gente vai se graduar achando que não vai se tornar anjo. Ou pelo menos não se comportando como. O que é que a gente pode fazer já, agora? Acreditar. Gostar de estudar nessa faculdade. Gostar de estudar nessa faculdade, isso é importante, porque se reconhecer nesse processo é essencial para encontrar o nosso propósito. Mas anjos, eles guardam mágoa, eles guardam ressentimento, eles têm raiva de alguém. E o que é que a gente faz para superar isso? Vocês sabiam que para a gente se tornar anjo, a gente tem que fazer as pazes com o mundo todo? Inclusive com aquela pessoa específica que veio na sua cabeça agora, nesse exato momento. É um exercício interessante, né não? Pensar pelo menos em fazer essas pazes. Anjo tem medo de sombra? Nem dos outros, nem dele mesmo. E a gente foge das nossas sombras como? Quantas vezes a gente busca distrações no nosso dia a dia, a gente busca satisfações momentâneas, a gente busca efusividade exatamente para a gente não olhar para as nossas sombras. Será que essa também não seja uma atitude que a gente possa começar a exercer já da agora, nessa faculdade? Para a pessoa olhar assim de longe, porque dali está
Está pelo menos no caminho. Está muito parecido com o anjo ainda não, mas está no caminho. Nesse processo, que a gente pode chamar esse processo de um desvendamento do amor, onde a gente tira todas as vendas e todos os véus que nos impedem de manifestar o nosso amor, existem duas coisas que são essenciais. A primeira é aceitar e modificar o que é meu. A segunda é também aceitar e acreditar que o outro pode modificar o que é dele. Porque a gente só pode modificar o que é nosso. Só que quando a gente aceita o outro da maneira que ele é, a gente também nos dá permissão para ser quem nós somos. Para sermos do jeito que a gente sabe ser agora. Talvez a gente encontre outro jeito amanhã, mas agora a gente sabe ser assim. E a gente precisa aceitar isso. Porque se a gente não aceita, a gente foge do nosso propósito. A gente foge do que a gente tem para aprender aqui e do que a gente tem que manifestar aqui. E aí esse o outro não é só a pessoa que está do lado. É a todo mundo. Existe um mantra indiano que diz Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Alguém talvez já tenha escutado esse mantra em algum momento. E a tradução mais comum desse mantra é que todas as pessoas, em todos os lugares, sejam felizes. Imaginem o poder de repetir isso diariamente, várias vezes. Que todas as pessoas, de todos os lugares, sejam felizes. Não se esqueça que em todas as pessoas também está a gente. Então, quando a gente deseja a felicidade para todas as pessoas, a gente está desejando a felicidade para a gente. O Prem Baba traduz esse mantra de uma maneira diferente, bem interessante. Ele traduz que todos os seres em todos os mundos sejam felizes. Ele nos coloca a ideia de que a nossa responsabilidade e o nosso compromisso é muito maior do que a gente conhece. A gente só conhece nosso mundo, mas a gente tem um compromisso de desejar a felicidade para todos os seres em todos os mundos. Vocês acham que isso é uma utopia? Essa felicidade para todos os seres e para todos os mundos? Vocês acham que é uma utopia nós nos tornarmos anjos? E nós nos tornarmos anjos agora é uma utopia? A neurociência, ela vem falando de muita coisa que as religiões, de uma maneira geral, já nos falam há milênios. E algumas coisas que foram ditas foram com relação ao nosso cérebro e à nossa inteligência. No começo do século, a neurociência descobriu o QI, quociente de inteligência. E o QI, ele se define por algo, por uma reação condicionada. O tipo de transmissão cerebral do QI é assim: se acontece A, eu reajo B. E toda vida que acontece A, eu reajo B. Na década de 70, começou-se a falar sobre o QE, que é o quociente emocional. E aí disso derivou todos os trabalhos de inteligência emocional que a gente já ouviu falar. O quociente emocional, ele tem uma ligação cerebral que é em paralelo. Então eu não reajo mais se é A, eu reajo B. Se é A, eu recruto vários neurônios e eu procuro uma resposta dentro do que eu conheço. Essa é a inteligência emocional.
ela já é mais complexa do que o QI, propriamente dito. No final da década de 90, mais próximo do início dos anos 2000, surgiu um outro conceito, o QS, que é o quociente espiritual. E esse quociente espiritual, apesar desse nome, segundo os trabalhos, não tem nada a ver com religião. O quociente espiritual é a capacidade que o cérebro humano tem de, em determinadas situações, em vez de transmitir o impulso elétrico, o neurônio ele vibra numa frequência específica. E dependendo dessa vibração, dessa frequência, ele pode recrutar todas as células nervosas do corpo humano. Então, o quociente espiritual é a nossa capacidade de pensar com o corpo todo, não só com uma região específica do cérebro. E esse quociente espiritual, ele nos diz que a nossa capacidade de, diante de uma situação, analisar tudo que a gente conhece dela e dizer, está errado. A solução não é essa. Eu vou buscar uma solução diferente. Essa ideia do QS, ela se junta a várias filosofias, principalmente espiritualistas, que dizem que a gente nesse momento vive uma revolução de consciência. O ser humano ele está cada vez mais capaz de enxergar o mundo e dizer, está tudo errado e eu vou agir diferente. Depois dessa informação, não parece tão impossível assim a gente agir como anjos. Não é verdade? A biologia já nos provou que nós temos essa capacidade. E a gente continua fazendo de conta que não tem. Ou, na verdade, a gente continua com medo de exercer todo esse poder. Porque esse poder, ele é real. E a gente pode colocar esse poder em prática. E a gente pode transformar a realidade em que a gente vive. Esse poder ele dá tanto medo que a gente se apega a uma frase: a felicidade não é deste mundo. Ai não, Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, então é isso mesmo, a gente vai sofrendo aqui, um dia a gente chega lá. Eu disse que Jesus disse isso, né? Vocês sabiam que não foi Jesus que disse isso? Segundo o Evangelho, essa máxima é uma máxima do livro de Eclesiastes. Se eu disser para vocês que não tem essa máxima no livro Eclesiastes, essa frase não existe no Antigo Testamento. A ideia que ela representa, sim. E eu vou já falar sobre isso. Mas o Eclesiastes, ele é um livro que provavelmente foi escrito quase 1 milênio antes de Jesus Cristo. Ele foi escrito segundo as fontes, segundo os estudiosos, muito provavelmente pelo rei Salomão, rei de Israel, que viveu entre 930 e 970 a.C. E o livro do Eclesiastes conta a busca do rei Salomão pela felicidade. E no livro do Eclesiastes, ele testa quase todos os prazeres em que a gente busca a felicidade. Ele testa a felicidade no trabalho, no relacionamento, na comida, no sexo, na bebida, nas festas, na música. E a conclusão que ele chega é que a felicidade não é deste mundo. Ele não diz isso. Mas ele não diz isso com estas palavras porque ele deixa muito claro que a felicidade que a gente busca, a gente não alcança neste mundo de materialidade. A felicidade, ela não é encontrada na matéria.
Ele coloca que a felicidade ela só pode ser encontrada em conexão com Deus. E existe caminho mais objetivo e claro para a gente atingir isso do que a gente pelo menos tentar sermos anjos? A gente se apega a essas frases porque a gente tem algo muito forte dentro da nossa mente que se chama ego negativo. O ego negativo é aquele amigo que você está prestes a fazer uma mudança na sua vida e ele chega para você e diz: vai não, tá bom do jeito que tá. Aqui tá ok, tá confortável, a gente vai levando, vai dar tudo certo. Esse ego negativo, ele nos impede de nos conectar com a nossa potencialidade divina. O Espiritismo, ele nos fala que nós temos o potencial de sermos crísticos. Para a nossa experiência terrestre, o que a gente tem mais próximo de Deus é Cristo. Então ele nos fala da nossa potencialidade de nos aproximarmos de Deus. E a gente nega isso a todo instante, porque a gente não se acha merecedor. A gente não reconhece em nós mesmos que nós temos a capacidade e o potencial de sermos muito mais do que nós somos. No mesmo livro que eu encontrei todas aquelas frases iniciais, existem outras frases que às vezes passam desapercebidas e a gente não olha para elas porque o ego coloca uma venda na nossa frente. No capítulo 11, tem uma frase que diz: os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, mas sim no bem. Alguém tinha essas frases decoradas na cabeça? A felicidade não é deste mundo, a maioria tinha decorada na cabeça, né? Quando a gente vai fazer uma palestra desse tipo, o desafio é enorme. Porque uma palestra dessa nos coloca em contato com algo que muitas vezes a gente está atrasando, a gente está fugindo, a gente está se escondendo, a gente está se negando. E aí quando a gente vai fazer uma palestra dessas, parece que as coisas começam a chegar para a gente, né? Tem gente que diz que é só porque a gente está mais atento. Eu, particularmente, gosto de pensar que tem os amiguinhos espirituais me ajudando. Porque esse trabalho de olhar para dentro, às vezes ele é tão solitário, que é bom a gente saber que tem gente ajudando a gente. E aí, essa semana, eu recebi uma reportagem falando sobre a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, de uma palestra que ela deu num evento do Dia das Mulheres. E aí, uma jovem de 20 anos de idade, perguntou para ela de todas as coisas que ela fazia no dia a dia. Primeiro perguntaram se ela tinha alguns rituais diários. E ela falou de alguns. E aí uma delas perguntou: de todas as coisas que você faz diariamente, qual é a mais efetiva? Aí ela respondeu que todo dia ela parava, ela olhava para ela mesma e ela dizia: hoje você tem o direito de ser feliz. Todo dia ela se dava o direito de ser feliz. Todo dia ela se dava o direito de manifestar plenamente aquilo que ela veio fazer aqui nesta terra.
E aí eu queria convidar vocês para fazer um exercício. Vamos fechar os olhos. Quem quiser sentar com a coluna ereta, colocar os 2 pés no chão, a planta dos pés no chão. Observar um pouco a respiração, respirar profundamente algumas vezes. E nesse momento você pode experienciar algo que talvez você nunca tenha feito. Experimente se levantar sem se mexer. Apenas no pensamento você se levanta, vira de costas e se depara com você mesmo. E ao se deparar com você mesmo, você estende as mãos em sua direção e diz: você pode ser feliz a todo instante. Repita isso algumas vezes na sua mente. Você pode ser feliz a todo instante. Você pode ser feliz a todo instante. Vire novamente e sente na sua cadeira. E sentindo essa permissão, repita que todos os seres em todos os mundos sejam felizes. Que todos os seres em todos os mundos sejam felizes. Sinta como essas palavras vibraram dentro de você. Respire profundamente e aos poucos vá abrindo os olhos. Gratidão pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui. Paz e bem a todos. Então é possível, né? Nós alicerçarmos nosso espírito, né? Dentro da conquista, do usufruto, da felicidade, e mais que isso, da nossa alegria lá dentro interno, né? E obrigado, Marcelo, pela partilha. E aqui a gente tem 2 livros para sugerir como leitura: Doutrina Espírita para Principiantes. Então, para quem não gosta muito de ler, é um livro fininho. E para quem gosta de livros coloridos, papel couché, com muitos detalhes, fotos, desenhos, bem interessante, muito interessante. E o outro é um livro que também ajuda a gente a construir esse aspecto da felicidade aqui na Terra, que é o autor cearense Luciano Melo, que fez um belo livro chamado Buscando a Integridade Perdida. São vários capítulos muito fáceis, de vários exercícios que ele sugere, propõe. Então, ambos estão lá com o nosso irmão Raimundo, que tem dezenas de títulos maravilhosos para quem gosta de ler, presentear, etc. Então, queria, antes de passar a palavra para o nosso amigo Olavo, queria só trazer uma questão. Ontem, com a experiência do apagão, o que acendeu em nós? Medo? Alguém falou vela. Insegurança?
Gente, sensação de dependência do mundo elétrico, né? Da energia elétrica, né? Celular, então, não poder se comunicar. Alguns ficaram felizes, né? Eu confesso que eu fiquei com misto de medo, e depois que eu cheguei em casa eu fiquei desfrutando a sensação de não precisar da energia elétrica. E comecei a imaginar em um mundo sem energia elétrica. E eu comecei a gostar de várias coisas de mundo que não tem energia elétrica. Eu estava... E aí, como? A família ficou mais unida. Pra sacadinha, conversar com a minha mãe, que lembrava do tempo de criança, que quando a gente não tinha luz, de ficar conversando, olhando para as estrelas. As pessoas se aproximaram mais, né? Chega maravilha. Os vizinhos na calçadas, olhando para o céu, que podia ver com mais clareza as estrelas, né? Enfim, que a gente possa descobrir que às vezes na simplicidade a gente pode encontrar um quê de felicidade, um quê de alegria, que às vezes no mundo moderno a gente está sempre muito acelerado e esquece do simples, né? Então, por mais que tenha trazido vários prejuízos, emoções como medo, mas o apagão de ontem também pode proporcionar coisas boas. E a gente esquece até de valorizar a energia, não é? Esquece de valorizar, acho que já faz parte, né? Chegou a esse ponto. Pois é verdade. A gente está tão no automático que a gente esquece de agradecer a evolução da energia elétrica. A gente trabalhou para isso. É verdade. A gente esquece de agradecer o oxigênio que a gente respira, né? Enfim, tanta coisa. O sol que nos aquece, o vento que nos traz uma brisa gostosa, enfim, né? É isso. Então, obrigado pela participação. Nosso irmão Olavo, então, agradeço muito. Bom, gente, agradecer, né, sobre os usados, os usáveis que vocês trazem, também as notas fiscais acima de R$15, são importantes. Nós repassamos a outros centros espíritas, né, casos que apoiamos, eles fazem bom uso dessas notas e dos usáveis, tá? Muito obrigado a quem traz. A proposta prática da semana, né? O Marcelo colocou aqui, e é uma conclusão que Emmanuel traz um texto chamado A Felicidade, que a felicidade não é deste mundo, mas ela é do homem, né? E na perspectiva dela ser do homem, existe esse propósito que Deus nos coloca, né? De sermos anjos, né? A cada instante, claro, a passos necessários em cada encarnação. Pois bem, a proposta será a seguinte: ao acordarmos, lembrarmos disso, né? Deste propósito, de sermos anjos no dia em que se levanta. E aí experienciarmos essa proposta, tá? À noite, ao final do dia, quando você for se recolher para dormir, fazer uma reflexão no seguinte sentido: identificar, dentro das possibilidades que Deus lhe propôs no dia, qual aquela em que você conseguiu sustentar esse propósito, né, de ser anjo, por se sentir mais amoroso, ou conectado a Deus, ou com a consciência em paz, etc, tá? Então, à noite, identificar que momento você experienciou no dia que lhe trouxe a sensação de que você caminha no sentido de ser anjo. E também, dentro das possibilidades, identificar aquela em que você não pôde avançar enquanto anjo, né? Permaneceu ainda sendo como é e adiando, talvez por mais um dia, né? Essa possibilidade de ser um anjo em plenitude. Tá bom, gente? Ficou claro? Então, acordar, pensar no propósito de ser anjo. À noite, lembrar de uma situação em que você conseguiu e uma situação em que você, por mais um dia, vai ter que repensar. Tá bom? Então, agora a gente vai para esse final. Então, a gente pode sentar de maneira confortável. A gente vai diminuir a luminosidade, tá bom? E a gente vai ouvir as palavras da nossa querida Dedê como prece final. Pai amado, amoroso, bom, aqui estamos em mais uma noite, reunidos em Teu nome, buscando
o alimento das nossas almas, a nutrição do nosso ser, como sementes lançadas no universo, sementes únicas, mas interdependentes. Nós criamos raízes que se entrelaçam, que se abraçam e queremos, como toda planta que vai rumo à luz, seguir em tua direção, crescer, virarmos árvores frondosas com nossos galhos, abraçando-nos em humanidade, a todos nós, irmãos e filhos do mesmo Pai. Chegamos aqui hoje com as nossas angústias, com as nossas tristezas, nossos desafios, e sairemos daqui renovados, na esperança desse dia em que nós também seremos grandes. Saímos daqui revigorados com as energias que tu nos envias a todo instante, mas que em momentos como estes, como árvores que balançam com o vento, que aspiram o ar ao seu redor, que se nutrem da terra, nós aqui nos nutrimos de ti, Senhor. Enchemos os nossos corações num pulsar maravilhoso que observa e anseia por tempos melhores, mas que espera ativamente nesse propósito divino que é sermos felizes. Obrigada, Senhor Deus, por todas essas bênçãos. Que cada um de nós possa voltar aos nossos lares e frutificá-las a todos que vivem conosco. Muita paz, que assim seja. Então, gente, boa noite a todos, paz e bem. Sigam em paz para casa, tá? Nós teremos passe, os que 6 passistas, tá? Os que têm fichinha permaneçam e a gente